O reclamante está presente. Está aqui? O que falaram? Não, conta aí. Como era a situação? A súmula lá, que basearam na súmula lá, né? Foi. Mas era tanque suplementar. 900 edições. Suplementar, acima da capacidade permitida, não autorizada. Tem que estar regularizado no documento, tem que ter o metro, tem que estar Metro, postava O terceiro tanque, uma vez nós fomos, através de uma denúncia do motorista da TDL, nós fomos até a TDL juntamente com o oficial, do Dr. João Galdino, e foi feito todo o aparato, e foi feito um laudo, e através do laudo uma reclamação do motorista que repercutiu em R$700 mil de causa ganha para o motorista. A gente trabalhou por causa do terceiro, por conta do terceiro tanque que é aquele que fica na costa da carreira do caminhão. Fora a multa que o Ministério do Trabalho aplicou. Fora a multa que o Ministério do Trabalho aplicou na época. Muito bem. TRT 23. Sentença lá, o juiz colocaram que podia exceder 200 litros. Não assim não. Aquele para 500, né? Pelo tamanho de um cavalo. Foi lá. o pessoal de câmbios, o pessoal de tomografia, a maioria é tanque suplementar de vidro, né? Além da capacidade original. Aí bom. O 23 é uma cópia, basicamente. Galera. O empregado. O trabalhador que dirigiu esse tipo de veículo sofreu tem direito de mobilidade. Não, certamente, André. Aí é uma decisão que as entidades têm que tomar. A empresa que se utiliza. Porque, veja, qual é a motivação de colocar o terceiro tanque? Qual é a motivação? Aumenta a autonomia. Toda empresa é dona de um posto de combustível, abastece o posto. Eu vou dizer para vocês, aí, O fato aqui é objetivo. nos cabe pensar, viu? Nos cabe pensar não apenas juridicamente, mas politicamente também. Começamos a ganhar muitas ações por ruído, aquele negócio todo, e na Previdência. O que eles fizeram? Mudaram os decibéis. Não custa eles dizer, olha, não, até 3 mil litros, não é periculosidade. Então, talvez a ação coletiva possa resultar num negócio assim. Eu tenho passando no Rio Grande do Sul e eu tenho fato e o que acontece? Se você pegar todas as vezes até 2016 por aí, quase 2017, todos conseguiram o adicional. A partir de 2016, não sabe o entendimento. Você acha todos quase já interferindo. É só dar uma verificada lá para os outros. Tem uma ação grande lá que esse caso é melhor para um acordo, mas eu tinha certeza que não ia ganhar. As decisões, as últimas decisões eram infelizes. Eu compreendo o que você quer dizer, mas eu sinceramente acho que a gente tem que... Às vezes você ir no varejo não causa tanto. Não, eu sei, mas o fato é o seguinte, o varejo não existe mais. E segundo, a gente aqui é a ação sindical. Não existe mais no sentido assim. Ainda mais nessa que eventualmente pode ter. Aí a gente vai chegar para o trabalhador e vai Essa garantia é Bolsonaro. ainda mais nessa, se eventualmente. Não, ele vai gostar, porque vai ser uma pomba Você tem uma ambulante pra todo declaratória. lado. Aí a sentença está declaratória, vamos dizer que você ganha. O trabalhador pode inclusive se habilitar depois. Sim. E aí você fazer a prova e tal. Mas o fato é que hoje, com a insegurança jurídica que está, você entrar com uma ação individual dessa, talvez seja mais complicado. Próximo, TNT 23. O empregado motorista de veículo ou operador de máquinas que apenas acompanha o abastecimento do combustível não tem direito ao adicional de periculosidade. Cadê o Olímpio? Tá aqui o operador que ele queria. Foi para casa, vazou, foi embora. O operador tá aqui que eu queria. Tinha que escrever aqui, conforme pedido do Olímpio para Claudinho.
Faltou florestal. De primeira região, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, continua lindo. Qual é a súmula? Cumpre ao empregador a responsabilidade de oferecer e manter em condições de uso banheiros nos pontos finais dos itinerários para o uso de motoristas e cobradores. A não observância constitui dano moral passível de indenização no transporte rodoviário coletivo urbano. Aí eu falo que nem a Jojo Todinho, que tiro foi esse, né? Porque, e daí? Como é que vai colocar banheiro em todo ponto final? Lá no Rio de Janeiro, veja, é uma decisão que está aí dentro da primeira região. Favela... Vai ficar do lado lá como é que é? Os postos lá da Polícia Militar, né? Da UPP, exatamente. É que lá no presidente do cara já se caga de beber. Acelera o uso. O acelerador. Mas veja, esse aqui é uma conta que nunca fecha no transporte urbano. Esse é um problema sério que a gente tem. A singularidade da atividade do motorista urbano o coloca na seguinte condição: para fazer as suas necessidades, ele vai pedir emprestado o estabelecimento comercial que esteja mais próximo do seu ponto final. É isso? Isso mesmo. O ponto final do bairro. Na realidade do transporte urbano, isso não é... Claro que as empresas não querem que você fale num botequim, mas o cara que está com uma diarreia, e aí? Nós vamos agora aqui, não vai, para, seja o que Deus quiser. Licença aí, meu povo. Peraí, olha lá, fala. Nós assinamos uma parceria com a prefeitura, e aí, para atender o pedido lá dos trabalhadores, nós fizemos uma reforma lá no terminal, foi colocado, instalado 2 banheiros, até quase 2 banheiros, masculino e feminino, dentro do terminal para o pessoal utilizar. E aí a empresa mantém limpo e abastecido. Sim, mas no terminal, assim, no terminal é o mínimo que o concedente tem que estabelecer, ou a empresa. O problema é os pontos finais. Ponto final de bairro. Como é que resolve isso? Porque aqui no Urbano de Curitiba, como é que faz o Urbano de Curitiba, o pessoal que está lotado nos tubos, como é que faz? Não faz, doutor, não faz. Não passa, calma. Não passa uma ronda fazendo... Não sei. Não passa. Não, eu não sei. Tem uma sentença aí para pôr. Fala aí, Luiz, conta para nós. O sistema em Curitiba, para os trabalhadores da estação tubo, existe um trabalhador chamado banheirinho. Esse é o tipo dado a esse trocador, que ele vem, fica 15 minutos, na jornada de 6 horas, fica 15 minutos e o operador vai e utiliza o banheiro. O grande problema é que este banheirinho, que é o substituto ali do cobrador, eu pego das 6 à meia-noite, por exemplo, e o banheirinho chega às 6h15. Me resolveu alguma coisa? Me resolveria se ele chegasse às 9. Então é um sistema falho. Há algumas ações aqui desde 2010, que já entrou aqui na justiça, tem algumas coisas aí tentando que seja disponibilizado banheiros. Aí existem até acordos, lei municipal aí para as estações tubo, pelo menos um banheiro entre as 2 estações mais próximas, mas até agora, como isso demanda de dinheiro e tal, inclusive tem uma ação no tribunal já para subir, já que já foi ganhado em primeira e segunda instância, e a URBS diz que não tem dinheiro, eles recorreram para o TST, não tem dinheiro, o sistema não tem dinheiro para colocar banheiro. Parece que teve um acidente envolvendo uma cobradora que tinha ido no banheiro esses dias. Sim, ela faleceu. Isso é um problema grave. No transporte coletivo, nas linhas normais não tem esse problema. Nas estações tudo também. Nas estações da nova linha verde, por exemplo, dessas estações grandes, são 2 tubos ali tem um local, tem um banheiro exclusivo.
Mas é somente nas novas estações, essas que estão sendo construídas. Agora, eu não tenho problema, mas a gente... Esse é um problema que, assim, ele é um problema crônico, mas que a gente vai ter que construir soluções, né? Lá em Maringá, o debate está sendo construído o terminal novo, e o terminal novo tem que dar conta de ter banheiro e condições de trabalho para o motorista que está no terminal. Dependendo do ponto final do projeto instalado, antes tinha que andar quase 800 metros. Dependendo da condição e a periclitância do problema, é verdade. Registramos aqui a presença entre nós do Dr. Rogério Uzum Fleshman. Acertei, doutor? Certo. Muito obrigado pela sua estada aqui conosco, né? Então, a última súmula do TRT Pão com Queijo de Minas trata da inconstitucionalidade da Lei 13.103. Vai, Giovanni. Pão de queijo. Tem problema. É inconstitucional o parágrafo 3º do artigo 235C da CLT por violação à Constituição, que fala sobre o fracionamento das 11 horas de descanso entre uma jornada e outra, o intervalo interjornada. Esse tribunal diz que é inconstitucional. É inconstitucional. Inclusive, semana passada, o TRT de Minas já declarou inconstitucional a necessidade de liquidação presidenciais. Ela declarou mais uma outra coisa. Na mesma sessão declarou que a palavra, ainda que beneficiário da justiça gratuita, também é inconstitucional. O TRT de Minas está numa postura bem vanguarda e progressista. Essa é uma questão que vale a pena a gente trocar uma ideia rapidamente, porque assim, a gente tomou uma posição de não discutir os dispositivos da lei do motorista e do ponto de vista de uma estratégia processual e de tudo como jornada extraordinária além do oitavo. Tem alguém que está discutindo desde a inicial a inconstitucionalidade dos dispositivos? Não? Então está todo mundo na mesma pegada. Só que, na medida... Veja, essa é uma questão agora advogado do diabo, né? Na medida em que a gente não discute esses temas na inicial, o tribunal é que se debate se aplica ou não o dispositivo. E o nosso tribunal não tem dado pistas de que vá declarar inconstitucional ou não um dispositivo da lei. Não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa, né? Eu me recordo de cabeça que tenha saído alguma manifestação oficial do nosso TRT, por meio do julgamento de turmas, decretando a inconstitucionalidade. Aliás, há uma resistência dos tribunais em decretar a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, né? Especialmente depois do contexto pós-reforma, que está uma pressão nos tribunais. Ela só pode ser feita ou pelo juiz de primeiro grau ou pelos tribunais superiores. Ele entende que os tribunais regionais não podem fazer isso sem que, analisando ou uma sentença que tenha discutido sim ou não, etc. Então, eu acho que a gente tem que provocar já desde o início. Essa é uma reflexão que a gente vai ter que fazer daqui para frente. O tribunal não vai fazer porque eles têm lá aquela nova lei lá de processo de ética, que diz claramente que o tribunal não pode declarar inconstitucionalidade, os tribunais regionais. Mas ele entende que o primeiro grau pode. Eu acho que talvez, bom, enfim, essa é uma estratégia processual que agora com o grupo do WhatsApp a gente passa a maturar um pouco mais, até para fazer um acompanhamento mais perto de um observatório das decisões jurisprudenciais acerca desses temas mais candentes, né? Que são os problemas mais graves, que é o tempo de espera, né? Que é aquele absurdo, que é a possibilidade daquele fracionamento do descanso semanal remunerado
né, espera até a 5ª semana para poder descansar cumulativamente e juntar com os descansos semanais remunerados que foram violados. Aquela situação bizarra que a lei prevê. Então, gente, para a gente poder fechar essa questão, o doutor Elevir vai levantar uma questão importante, que foi uma súmula nova, recentemente aprovada pelo nosso tribunal, e também vai dar um recado paroquial importante. Boa tarde, senhor. Eu comentei com o doutor Sandro que, a propósito até daquela conversa que tivemos de manhã, como a reforma trabalhista está trazendo prejuízos acelerados para os trabalhadores, a súmula 33 do TRT da 9ª região dá uma batida no cravo e outra na ferradura. Porque ela diz claramente que, palavras mais apropriadas, é só procurar a súmula 33, que o atraso salarial, reiterado ou não, enseja danos morais. Eu tenho visto atraso salarial, os trabalhadores se queixando que estão recebendo no 8º dia útil, no 10º dia útil, no 15º dia útil. Então isso pode ser uma medida que entra no contexto até de ações coletivas. Já o atraso no pagamento de verbas decisórias, por si, não enseja danos morais. Mas é uma súmula interessante porque, pelo menos aqui no nosso TRT, eles têm que se encaminhar para o cumprimento. Ok? Aviso paroquial. Senhores, o amigo comum de todos aqui, Dr. Domingos Teodoro Kozlowski, temos aqueles processos que, afinal de contas, estão agora em sede de juizado especial lá em Cascavel. O contexto são 36 ações, das quais algumas são de sindicatos locais de Cascavel e outras 27, eu acho, são de rodoviários. Estão todas reunidas no 2º Juizado Especial Civil de Cascavel. E o magistrado proferiu um despacho recentemente em que ele fixou que, muito embora alguns processos já tenham tido instrução, nenhum processo de rodoviário teve instrução, mas o processo dos bancários de Cascavel teve e foi ruim. Muito embora 2 sindicatos tenham incorrido na pena de revelia, nenhum rodoviário, mas algum de Cascavel sim. E mesmo que já tenha havido audiências de conciliação em muitos processos, e o Dr. Laerte lá de Cascavel do Citrovel auxiliou muitos sindicatos fazendo isso, mesmo assim, ele, na condição de magistrado togado, designou uma audiência para fins exclusivos de conciliação para o dia 16/10. No entanto, eu vou ler um trechinho do despacho aqui. Diante do vulto das demandas consideradas em seu conjunto e do poder geral de condução do processo dado ao magistrado, ainda que já tenham sido realizadas audiências de tentativa de conciliação próprias do rito da Lei 9.099/95 sem êxito, fazendo uma análise das peculiaridades envolvidas, considero que a renovação do ato, agora sob a presidência desse juiz togado, envolvendo todos os processos, para o que bastará apenas a presença do autor, advogado que está atuando em causa própria, leia-se Domingos Teodoro Kozlowski, e está sublinhado pelo magistrado, dos advogados dos réus. Entre parênteses, vários deles, verifica-se, são representados pela mesma banca. Possa alcançar resultado diverso, ou seja, autocomposição das lides. Eu estou pedindo a palavra para falar sobre isso porque, em conjunto, né, o colegiado ali interno da FETROPAR, ao que eu me associo ao escritório Passo do NARD, fizemos a defesa de todos os sindicatos e eu estarei lá representando todos os sindicatos. Não é necessário ninguém mais vir nesta audiência.
dirigentes sindicais, presidentes, pelo despacho, não serão admitidos na sala de audiência. Algum colega que queira, por esponte próprio, comparecer, obviamente será bem-vindo, mas não é necessário. Essas intimações vão chegar nos sindicatos, notificação de audiência, etc., mas já sabe, no dia 16 de novembro, Elevir estará lá representando todos os sindicatos de rodoviários para fins de conciliação, e não faremos conciliação com o doutor Domingos Teodoro Kozlowski, a menos que, naquela boa possibilidade de pé versus nádegas, ele aceite que o pé seja nosso. Aí faremos conciliação. Obrigado. Então, reforçando o aviso do Dr. Elevir, o Dr. Elevir representará a todos na referida audiência sem a necessidade da presença física dos dirigentes. 16 de outubro. Desculpem, senhores, dia 16 de outubro, mês 10. Me desculpe. Muito bem. Então, gente, já temos entre nós a presença do Dr. Rogério. Eu creio que a gente deixou um material para vocês, para depois, com calma, os colegas poderem fazer a leitura, refletirem sobre essas sugestões e estratégias que estamos encaminhando a todos para que possam fazer a defesa mais adequada dos interesses dos trabalhadores rodoviários e a luta utilizando de ferramentas processuais e não armas de guerra, né? Ferramentas processuais relevantes para que o sindicato se torne e se consolide, na verdade, efetivamente, um protagonista processual na tutela dos direitos durante a vigência do contrato de emprego e buscando superar a ideia de uma justiça do trabalho dos desempregados, né? Então, em razão disso, a gente já parte para a parte final, inicia a parte final da nossa programação e, como combinado, a gente antecipa a última intervenção, mas de todo modo, pelo Instituto, pelo escritório e pela Federação, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês. Creio que a dinâmica foi frutífera, no sentido de a gente estar junto, num semicírculo, onde as pessoas possam opinar, dar a sua opinião, sugerir, debater. Eu creio que, acho que de via de regra foi positiva a experiência. Não sei qual é a avaliação de vocês. Foi positiva? Porque todo mundo deu o seu palpite, deu a sua opinião e ajudou também na construção do diagnóstico que a gente precisa para orientar a todos, ou seja, não só orientar, mas discutir, né? Esse processo de construção do conhecimento de modo coletivo sempre é mais eficiente. É mais demorado, mais trabalhoso, mas é mais eficiente, não é? Então, agradecer a vocês e aos dirigentes e aos colegas. Por vezes, evidentemente, o papo fica mais técnico e a racionalidade dialógica não fica, ou a racionalidade de discurso e de comunicação fica mais difícil para quem não tem formação jurídica, mas certamente as pessoas que aqui participaram têm total interesse em colaborar, contribuir para que a luta seja eficazmente desenvolvida e tecnicamente bem combatida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e seguimos a nossa jornada. André, para continuar. Se o doutor Rogério, se o doutor Rogério não se incomodar, a gente manter esse formato que a gente fez hoje, em vez do formato tradicional, e o senhor não vai ter PowerPoint. O senhor se incomoda? Não, então, por favor, gostaria de convidá-lo, o presidente Assir para conduzir os trabalhos, assim, até em homenagem ao fato do Assir ter sugerido o nome, ao Ciro, ter sugerido o nome, presidente, do Dr. Rogério.
Presidente, então, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço aí o convite para presidir a mesa e desde já aí agradecer aí ao doutor Rogério por ter aceito esse convite e ter vindo aqui falar um pouco aos dirigentes sindicais do Paraná sobre uma experiência aí já que teve lá em Santa Catarina, Porto Alegre, né? Então, acho que desde já a gente agradecendo a presença de todos. Pena que alguns dirigentes já se retiraram, né? Mas acho que quem ficou aqui pode, com certeza, levar algo a mais para suas bases, até porque o momento que a gente passa é um pouco delicado, tanto para as entidades sindicais quanto aos trabalhadores. Mas eu vejo que, com o enfraquecimento das entidades sindicais, o setor patronal saiu muito forte. E nós temos que achar meios de combater essa investida patronal para aniquilar ainda mais as entidades sindicais. Então, doutor Rogério, passo desde já o microfone para que faça aí a sua explanação. Só se me permitir. Sim. É a primeira vez que o doutor Rogério está vindo num evento nosso e obviamente os nossos eventos sempre têm participação de magistrados, membros da CUT, advogados, dirigentes sindicais, pensadores do movimento sindical, mas pela primeira vez só para o senhor se mentalizar o que é a FEFOPAR. A nossa federação ela é composta por 24 entidades filiadas, e um número de 27 entidades que representam trabalhadores no estado do Paraná. Então, altamente representativa, ela congrega trabalhadores, sindicatos, tanto sindicatos ecléticos, ou seja, que representam tanto motoristas, empresas motoristas de carga, de transporte de passageiros, como também de categoria diferenciada. Mas também há sindicatos específicos, sindicatos só de carga, sindicatos só de transporte de passageiros urbanos, ou sindicatos que representam só o setor diferenciado. Nós fazemos o evento de formação jurídica anualmente e já estamos no 13º evento. Isso foi uma iniciativa da classe trabalhadora